A história de Anneliese Michel é um dos casos mais perturbadores e controversos de exorcismo e possessão demoníaca do século XX. Ela é a verdadeira inspiração por trás do famoso filme O Exorcismo de Emily Rose, e sua vida, assim como sua morte, deixaram marcas profundas na história e na discussão entre a fé e a ciência. Ao mergulhar nos detalhes da vida de Anneliese, é impossível não sentir uma onda de emoções conflitantes: compaixão, medo, tristeza, pois sua história é tão complexa quanto trágica. Anneliese Michel nasceu em 21 de setembro de 1952, em Klingenberg, uma pequena cidade no interior da Alemanha. Filha de uma família católica devota, ela foi criada com os valores tradicionais da fé e seguiu a vida comum de uma jovem religiosa. No entanto, seu destino começou a tomar um rumo sinistro aos 16 anos, quando Anneliese começou a sofrer de convulsões. Após seu primeiro episódio, ela foi diagnosticada com epilepsia do lobo temporal, uma condição neurológica grave que afeta a percepção e a cognição, provocando crises epiléticas e alucinações visuais e auditivas. Embora estivesse recebendo tratamento médico para a epilepsia, Anneliese começou a relatar experiências sobrenaturais que ultrapassavam os sintomas comuns de sua condição. Ela dizia ver rostos demoníacos e ouvir vozes que a insultavam e ordenavam que ela cometesse suicídio. Aos poucos, o estado de Anneliese começou a deteriorar. Ela desenvolveu uma aversão profunda a objetos sagrados e religiosos, não conseguia olhar para crucifixos, e afirmava que o simples contato com água benta causava-lhe dor física. Seus pais, devotos, ficaram cada vez mais convencidos de que não estavam apenas enfrentando uma doença mental, mas uma batalha espiritual muito mais assustadora. Nos anos seguintes, a situação de Anneliese escalou para algo que parecia estar além da medicina. Durante suas crises, ela assumia comportamentos violentos e irracionais, ferindo-se gravemente e agindo de maneira bestial. Anneliese rastejava pelo chão, comia insetos e gritava durante horas a fio, em um tom de voz que sua família descrevia como inumano, gutural. Mais tarde, ela alegaria estar possuída por vários demônios, incluindo Lúcifer, Nero e Caim, figuras que personificavam o mal extremo, tanto bíblico quanto histórico. Os médicos continuaram prescrevendo medicamentos anticonvulsivos, mas nada parecia aliviar os sintomas de Anneliese. Seus pais, desesperados, procuraram a ajuda da Igreja Católica, que relutantemente concedeu a permissão para que exorcismos fossem realizados. Em 1975, os padres Ernst Alt e Arnold Heinz começaram a realizar sessões regulares de exorcismo, seguindo os ritos tradicionais da Igreja. O que se seguiu foi um processo brutal e exaustivo. Ao longo de 67 sessões de exorcismo, que duraram quase um ano, Anneliese foi submetida a rituais destinados a expulsar os demônios que, segundo os padres e sua família, a possuíam. Os relatos dessas sessões são aterrorizantes. Anneliese gritava, vomitava compulsivamente e falava em línguas desconhecidas, muitas vezes em vozes que não pareciam suas. Durante os rituais, ela também manifestava uma força sobre-humana, tornando-se quase impossível de conter. Em um dos episódios, Anneliese teria se erguido de forma inesperada e atacado violentamente um dos padres, jogando-o contra a parede com uma força que, segundo os presentes, era impossível para alguém de seu tamanho e estado debilitado. A cada sessão, o corpo de Anneliese se deteriorava ainda mais. Ela recusava-se a comer, alegando que os demônios a impediam de se alimentar, o que levou a um estado de inanição severa. Seu corpo estava coberto de hematomas e feridas auto-infligidas, e ela parecia estar definhando diante dos olhos de sua família, que via no sofrimento de Anneliese um sinal de que ela estava travando uma batalha espiritual heroica. Anneliese acreditava que seu sofrimento era uma forma de expiar os pecados da humanidade e que, de certa forma, ela havia sido escolhida para suportar aquele fardo. No entanto, a jovem não resistiu. Em 1º de julho de 1976, após meses de exorcismos e negligência médica, Anneliese morreu em sua casa, com apenas 23 anos. Na autópsia, foi constatado que ela pesava apenas 30 quilos e sofria de desnutrição extrema e pneumonia. Seu corpo estava debilitado e marcado pelas feridas de uma luta desesperada e incompreensível. Para sua família, Anneliese não havia morrido em vão. Ela havia sido uma mártir, sacrificando-se em uma guerra contra o mal. Mas, para a justiça alemã, a morte de Anneliese Michel foi vista de uma forma muito diferente. Pouco depois de sua morte, o caso ganhou notoriedade e os padres que realizaram os exorcismos, junto com os pais de Anneliese,
foram acusados de negligência e homicídio culposo. O julgamento, que começou em 1978, tornou-se um dos processos judiciais mais comentados da época. Durante o julgamento, a defesa argumentou que Anneliese estava além da ajuda médica, e que seus sintomas não podiam ser explicados apenas pela ciência. Eles apresentaram gravações dos exorcismos, onde a jovem claramente falava em vozes diferentes e demonstrava uma força inexplicável. As fitas de áudio, que continham gritos angustiantes e diálogos perturbadores entre Anneliese e os demônios que afirmava estar abrigando, chocaram o público e fortaleceram a crença de que, de fato, havia algo sobrenatural naquele caso. No entanto, o tribunal não aceitou as alegações de possessão demoníaca como justificativa para a morte de Anneliese. Os padres e os pais foram condenados por homicídio culposo, mas receberam penas leves, o que deixou muitos insatisfeitos. O caso provocou um debate acalorado sobre o equilíbrio entre fé e medicina, e sobre até onde a religião pode intervir em questões de saúde mental. Para alguns, Anneliese foi uma vítima de negligência médica, sofrendo de uma condição mental que não foi devidamente tratada. Para outros, ela foi uma vítima de forças malignas, aprisionada em uma batalha espiritual que transcende a compreensão humana. Mesmo após sua morte, o legado de Anneliese Michel continuou. A casa onde ela passou seus últimos dias tornou-se um local de peregrinação para fiéis que acreditam que ela foi, de fato, uma mártir, e que sua morte trouxe um significado maior. Seu túmulo é visitado por pessoas que rezam por sua alma e que acreditam que, de alguma forma, ela ainda está presente no mundo, talvez em um plano espiritual mais elevado. No entanto, também há aqueles que afirmam que o espírito de Anneliese nunca encontrou paz. Relatos de fenômenos paranormais começaram a surgir anos após sua morte. Testemunhas dizem ouvir gritos e lamentos vindos da área onde Anneliese foi enterrada, e algumas pessoas alegam ter sentido uma presença opressora ao visitar seu túmulo. Alguns moradores da região relatam ver uma figura feminina vestida de branco vagando pelos arredores do cemitério durante a noite, uma visão que muitos acreditam ser o espírito inquieto de Anneliese. A história de Anneliese Michel continua a ser um lembrete arrepiante dos limites da fé, da ciência e do sobrenatural. Para alguns, ela representa um dos casos mais convincentes de possessão demoníaca. Para outros, é um exemplo trágico de como a falta de compreensão sobre doenças mentais pode levar ao sofrimento desnecessário. Independentemente de como se vê o caso, uma coisa é certa: o nome de Anneliese Michel ficará para sempre associado a uma das histórias mais sombrias e perturbadoras da história moderna.